tarde a todos, vamos recomeçar. Portanto, espero que estejam todos bem de saúde, não é? E famílias também, nesta altura em que estamos a tentar dominar a epidemia e que parece que está no bom caminho, já está quase dominado. Eu sou Euclides Coimbra, estou no Kaizen Institute há 21 anos, fui o sócio fundador do Kaizen Institute em 1999 e vou-vos apresentar então a estratégia Kaizen para ultrapassar a crise. O que é que podemos fazer para reconstruir, reimaginar e reinventar as nossas organizações, a nossa empresa? Gostava de começar pela a própria definição de Kaizen. Kai significa mudar, change para melhor, e nós costumamos referir que não mudar é um mau hábito. Portanto, a cultura de melhoria, de mudar para melhor, de ter esse hábito de fazer melhorias e de estar constantemente à procura de novas formas de fazer o trabalho, de melhorar o nosso trabalho, é um dos princípios e é a missão básica do Kaizen. Neste webinar vamos falar sobre 4 temas. Primeiro, a crise do Covid, que todos conhecemos, e a nossa perspectiva do Kaizen Institute sobre um modelo de fases, como é que se está a desenrolar a crise e como é que ela se vai desenrolar no futuro, quais as implicações para as empresas, o que podemos fazer, a resposta das empresas que têm vencido noutras crises do passado, como é que tem sido, digamos, a atuação e uma melhor estratégia de resposta que poderemos começar já neste momento. Numa análise que fizemos, num relatório que temos no nosso site, perspectivamos a evolução da economia desta forma. Em primeiro lugar, nós temos uma curva dos novos casos diários, digamos que é um dos indicadores mais importantes desta epidemia. É claro que o número de mortes também é importante, e talvez até mais importante do que este, mas uma vez que temos bastantes testes no nosso país, há uma política de testes, a curva de novos casos diários é bastante significativa sobre a situação da epidemia. Portanto, no início, isto demorou 1 a 8 semanas, desde o início que começamos a ouvir falar dos dados que vinham da China, ninguém deu muita atenção, estávamos na fase da negação, toda a gente dizia que isto era uma crisezinha, como dizia até o próprio Bolsonaro, presidente do Brasil, que penso que ainda está na fase da negação, ainda está para trás. Mas depois, à medida que os novos casos diários iam subindo em Portugal, à medida que os focos de contágio iam subindo, entramos numa fase de disrupção em que a sociedade começou a entrar mesmo em disrupção, a ser completamente alterada. Portanto, muitas empresas, mesmo autonomamente, decidiram ficar em casa, portanto, fazer um confinamento, mesmo antes do estado de emergência, e a partir do momento em que começou o estado de emergência, evoluímos na fase de disrupção e fomos evoluindo até que vimos uma quebra no número de casos diários. Esta quebra, a partir de determinado momento, entramos naquilo que se chama a fase de resolução. Isto estamos com 3 ou 4 semanas, em que o número de casos já é baixo, mas ainda anda à volta dos 200, com alguns focos na zona sul do país e em determinados bairros ou zonas industriais. E entramos numa fase de resolução em que a economia está a arrancar, mas com muitas restrições. Ora, quando falamos em resolução, falamos de resolução da saúde da epidemia, porque a situação da economia é bem diferente. Portanto, o fim da pandemia, da epidemia, será, não sabemos bem como, mas só aparecerá quando os casos forem muito próximos de zeros e houver, digamos, a certeza de que estamos e que não haverá, talvez, uma recidiva, não é? Voltar. Entretanto, o que se passou com a economia? A economia começou a cair, as viagens, as fronteiras, todos sabemos isto, e neste momento onde estamos? Estamos aqui, a curva da evolução da economia está a começar a subir, aos poucos, com todas as restrições que conhecemos. E entraremos numa fase de reconstrução quando o número de restrições ao funcionamento das empresas e dos negócios for já mínimo. Ora, isto poderá ainda levar 4 ou 8 semanas, poderá se estender, digamos, até agosto, setembro. E só então entraremos numa fase de reconstrução, pouco a pouco, aliviando as restrições. Haverá um ponto em que teremos que reimaginar e adaptar os nossos negócios e empresas à crise económica. Ora, a crise económica que se segue, e esta é a nossa tese, poderá demorar uma legislatura, poderá demorar 3, 4, 5 anos. Não sabemos bem, sabemos que a última crise, a crise financeira de 2008,
e a crise da dívida soberana demorou uns bons anos, uns 4 anos mais, de 2008 até 2012, digamos, e até se estendeu um pouco mais. Portanto, há aqui toda uma incerteza sobre o que é que vem depois da saúde, o que é que vem depois da epidemia. Estando a saúde controlada, não é? O que parece que está a bom caminho, as empresas vão ter que enfrentar uma crise económica que poderá demorar um ciclo de legislatura de cerca de 4 anos. Portanto, o que se viu até agora em que as bolsas e o valor de mercado das grandes empresas e de todas as empresas em geral têm caído grandemente, o Brasil vai à frente, isto é um índice de mercado composto do valor das maiores empresas, não é? Em que vemos que o Brasil, onde digamos que ainda está na fase da negação, quando todo mundo está já numa fase, digamos, da recuperação, incluindo a Itália, portanto, uma quebra generalizada que todos conhecemos. Um impacto nos vários setores tem efeitos muito negativos, praticamente em todos os setores, e uma deterioração genérica. É claro que há casos pontuais de algumas vantagens em nível de custos, por exemplo, o petróleo caiu muito, estes são dados do Banco ING, e neste site há uma boa explicação sobre o que se está a passar na economia. A quebra da procura é importantíssima em todos os setores. A situação de custos de matérias-primas e de materiais é mista, mas, em geral, há casos positivos, há casos negativos, mas, na média, nada de especial. E a ruptura das cadeias de fornecimento, muito significativa, especialmente no setor automóvel, que começou logo a parar devido aos fornecedores da China deixarem de fornecer as fábricas de montagem, e tudo isso se repercutiu nas cadeias de fornecimento, com paragens, digamos, em sequência, em cadeia. Quais as expectativas de recuperação pelos empresários? Ora bem, nesta estatística que temos, de que quanto tempo irá demorar a recuperação da economia, o tal ciclo que eu falava de uma legislatura, pois 40% dos inquiridos estima que a recuperação económica demora 3 anos ou mais. E é claro que estes que estão aqui, que dizem entre 1 e 3 anos, também têm um valor muito significativo, uns 30%. Portanto, a probabilidade que venha realmente uma crise económica, e os governos já estão a contar com ela, a 3 a 4 a 5 anos, é uma perspectiva muito realista e com uma probabilidade muito elevada. Portanto, estamos no início de uma crise económica que tudo leva a crer e há que dar uma resposta adequada. Eu faria só um resumo num pequeno vídeo de 2 ou 3 minutos sobre este tema que acabei de definir, de explicar.
Portanto, estes dados mostrados foram referentes a um barómetro que fizemos em abril e que mostra a situação no início de abril bastante preocupante. A tendência poderá até ser pior no futuro, perspectivando-se a continuação da crise. No entanto, eu gostava de vos explicar como algumas empresas no passado foram capazes de vencer as crises e a recuperar ainda mais fortes. Nós temos um caso, digamos, é a nossa empresa-mãe, o Kaizen Institute nasceu de colaboradores da Toyota há bastantes anos, com o fundador do Kaizen, o Sr. Masaki Imai, mas gostava, e a Toyota tem passado por muitas crises, gostava também de explicar a situação da Sonai no Eurocontinente na crise financeira de 2008 e um caso da Mercadona também na crise financeira de 2008. São os dois retalhistas, os maiores retalhistas da Península Ibérica, e qual foi a estratégia seguida para saírem da crise de 2008. No caso de Toyota, a Toyota é conhecida por ter saído da Segunda Guerra Mundial completamente destruída, não é? E ter então iniciado uma estratégia de recuperação e de conquista do mercado mundial do automóvel, portanto, ganhando terreno crise após crise com uma cultura Kaizen. Portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, a Toyota lançou aquilo que é conhecido como o sistema de produção Toyota, com a missão de vencer, mas não teria caixa para investir porque estava destruída pela guerra. Foi o início do Kaizen e a invenção do famoso sistema de produção Toyota. O princípio número 1 do sistema de produção Toyota é uma cultura de resolução de problemas. Claro que tem outras tecnologias e métodos de gestão que permitem ter uma grande eficiência e uma grande geração de cash flow, mas o princípio básico é instituir na empresa uma cultura de resolução de problemas. É conhecido as características do sistema de produção em pequenos lotes com flexibilidade, e o sistema de produção foi, então, expandido para toda a cadeia de fornecimento, compras e fornecedores, criando um sistema completo de produção e logística. Na primeira crise, na famosa crise petrolífera, a crise do petróleo de 73, 74, toda a economia foi abaixo, as empresas do setor automóvel também, e tiveram prejuízo durante muito tempo, e é então que a Toyota se começa a destacar e a ganhar cota nos Estados Unidos, a preparar o seu crescimento e a conquista do número 1 mundial do automóvel. A cultura Kaizen leva a Toyota a ser o número 1 do setor, isto já por volta do ano 2000. É claro que desde a crise do petróleo de 1973, houve muitas crises no Japão e no mundo em geral. Portanto, os incêndios na Aisin, que é o principal fornecedor da Toyota, a Toyota ficou sem peças aqui há uns anos, vários terremotos no Japão que pararam completamente o país, e a crise financeira de 2008, que foi exemplificativa do que aconteceu na Toyota. Na Toyota, em 2008, a rentabilidade líquida era à volta de 17 bilhões, não é? E caiu para 2009 para um valor negativo, aliás, quase inédito na história da empresa. Em 2008 também houve uma crise de qualidade dos produtos, houve uma série de reclamações e devoluções de automóveis por acidentes graves, e em 2008 a Toyota mudou de CEO e nomeou outra vez um membro da antiga família Toyota, não é, que criou a Toyota. É claro que vejam aqui o impacto da crise de 2009, 2010, 2011, portanto, a rentabilidade caiu bastante, mas depois veio forte outra vez. Portanto, a Toyota então expandiu o seu sistema de produção, um sistema completo de negócios a toda a empresa, expande o Toyota Production System à inovação, ao marketing e às vendas, e aplicado também à agilidade na inovação. É conhecida a Toyota como inovadora no lançamento do primeiro carro híbrido, que ainda hoje é um grande sucesso. E começou a usar também salas de guerra para gestão de crises e projetos estratégicos, como mostramos no vídeo, sempre com uma grande preocupação. Quando há uma crise, o gabinete de crise da Toyota vai onde é necessário ajudar, e faz isso muitas vezes quando a crise vem de fornecedores ou de parceiros que afetam o funcionamento da empresa-mãe da Toyota. O Kaizen é sempre a filosofia e o método de gestão que a torna imune às crises, porque a cultura da resolução de problemas permite uma celeridade, uma rapidez enorme a responder com a procura da solução e com a revisão da estratégia para se adaptar ao próximo ciclo de crise, se é que se perspectiva um grande ciclo de crise.
sempre nos últimos 20 anos tem sido a empresa menos endividada, das empresas menos endividadas do setor automóvel e com mais caixa, e no mundo inteiro só a Apple é que tem mais caixa, pelo grande sucesso que tem tido nos últimos anos. É considerada uma das empresas mais bem geridas e resiliente na gestão das crises e tem saído bem com o seu sistema de gestão, de melhoria contínua e a sua cultura. É claro que aqui mais próximo, na Península Ibérica, os dois grandes retalhistas, começando pela Sonai AMC. A Sonai Modelo Continente reinventou-se na crise financeira de 2008 a 2012, crise financeira soberana, com uma estratégia de melhoria contínua. Se repararem nos dados, portanto, o PIB nacional andou aqui para baixo e para cima entre 2008 e 2012, à altura das crises. O valor do mercado de retalho alimentar teve uma quebra média de 0,7% entre 2008 e 2013, portanto, todo o mercado caiu e os resultados da Sonai Modelo Continente aumentaram, ano para ano, 2008, 2009, sempre com um volume de negócios muito significativo, 3,4 bilhões, e com uma percentagem de EBITDA sempre crescente. Ora, o que fez a Toyota, uma das grandes iniciativas, não foi a única, mas foi uma das maiores, foi a decisão de implementar uma cultura de melhoria contínua e muito idêntica aos princípios da Toyota, mas adaptada ao setor do retalho. Portanto, em 2007, um grupo de administradores participa no primeiro evento Kaizen da empresa, às 5 da manhã, na loja de Golpeares, ainda me lembro bem disto, onde fomos todos para o terreno observar os desperdícios que existiam e como melhorar a experiência do cliente através dos aspectos mais importantes que poderíamos observar, portanto, quer na operação antes de abrir, quer depois na operação durante a abertura das lojas. Os primeiros passos foram dados com a criação de um conceito de estabilidade básica, muita gestão visual, 5S, normalização, portanto, tudo isto ferramentas de melhoria contínua. E começou em lojas piloto e foi estendido a toda a empresa num conjunto de 25 mil colaboradores ao longo do ano 2008 e 2009. O objetivo de sistematizar esta abordagem, portanto, a empresa lança aquilo que se chama uma marca interna de melhoria contínua para promover a cultura, que se chamava o SIM, CAPA, Sistema de Implementação de Melhorias Kaizen. Depois começou-se a melhorar os vários streams, as várias, digamos, áreas que fornecem as lojas, incluindo a logística interna alimentar, a logística não alimentar, o modelo logístico de fabrico, e em 2013 é criado um modelo de melhoria do trabalho, Improving Our Work, que foi estendido a todo o grupo Sonai, tendo nascido na Modelo Continente e nas lojas Continente. Portanto, o primeiro modelo era o sistema de implementação de melhorias Kaizen, e neste momento a Sonai tem uma cultura de melhoria implementada que se chama o IOW, que significa o Improving Our Work. Tem vindo a tornar-se uma referência na melhoria contínua no nosso país e até a nível internacional. Há inúmeros visitantes, empresas que pedem visita para conhecer a forma de trabalhar a cultura de melhoria da Sonai AMC e de outras empresas do grupo. Os resultados foram extraordinários de toda a maneira, portanto a empresa ganhou aqui uma alavanca na crise, não é? Tendo começado em 2007 e implementando no início da crise, conseguiu vencer, ganhou cota, aumentou rentabilidade e aumentou vendas, numa situação em que o mercado, praticamente a Sonai, é que contribuiu para o aumento do mercado em geral. Todos os outros concorrentes andaram com resultados muito piores. E, entretanto, mesmo sem sabermos o que se passava, aqui nos nossos vizinhos ao lado, a Mercadona, também uma das principais cadeias de retalho da Península Ibérica, o que não é por acaso que o sucesso dos dois maiores retalhistas da Península Ibérica esteja assente numa cultura de melhoria. A Mercadona tem uma cultura de melhoria contínua assente num modelo de qualidade total, que está também à base do sistema Kaizen, em que o chefe está no centro, o chefe é considerado o cliente, ou seja, a própria cultura da Mercadona diz toda a gente está muito virada, muito focada no cliente e faz-se muita observação de pontos, pain points, pontos de dor, pontos prejudiciais na experiência de cliente em loja, a própria oferta dos artigos. E em 2008, claro que havia uma tendência de crescimento e a Mercadona viu. A crise em Espanha ainda foi pior que em Portugal, a crise financeira e das dívidas soberanas, e a Mercadona, então, com base na sua cultura de melhoria TQM, que já trazia de trás, conseguiu ultrapassar fortemente
com uma grande resposta à crise. Portanto, algumas das ações perspectiva-se uma baixa do poder de compra do mercado, do consumidor. Aliás, em qualquer crise isto acontece. Então a empresa responde muito rapidamente com uma redução de portfólio de produtos com o objetivo de baixar o preço médio do cabaz, portanto, tornar os seus produtos mais acessíveis, especialmente para um segmento low cost, que tem perda de poder de compra numa situação de crise, reduzir o número de fornecedores para se poder concentrar também em algumas marcas brancas e poder oferecer custos mais competitivos, o investimento em marcas próprias, as marcas brancas chamadas, através da integração com os fornecedores, a otimização das especificações das embalagens, aquilo que chama análise do valor para reduzir o conteúdo de incorporação de materiais, reduzindo espessuras de plásticos, revendo embalagens que eram, portanto, redondas para quadradas, para se enquadrarem melhor nas estantes. Portanto, uma série de iniciativas de redução de custos e de melhoria da competitividade da empresa. Além disso, as equipas dedicadas a iniciativas de normalização dos processos de loja e a reforço do treino dos colaboradores em melhoria contínua. Inovação na reestruturação dos layouts e design. Portanto, nós consideramos que, e isto é conhecido num caso da Harvard, que refere à situação da Mercadona, que a sua, digamos, agilidade de responder à crise de 2008, com o sistema de melhoria contínua que tinha, permitiu adaptar-se muito rapidamente à situação exigida pela crise, nomeadamente o baixo poder de compra e a necessidade de reduzir custos e de continuar a vender num mercado em crise. Portanto, o que têm em comum estas três empresas que falamos? Um sistema de gestão da excelência, baseado nas pessoas e na melhoria contínua, para criar uma vantagem competitiva sustentável. Ou seja, são empresas resilientes, que atacam as crises de frente e alteram a sua estratégia em função do horizonte que vem. No Kaizen, na qualidade total, nas culturas de melhoria, consideramos que há três grandes capacidades que os colaboradores e todas as pessoas da empresa têm que ter. Uma delas é a gestão diária, aquilo que chamamos o Kaizen diário, a capacidade de resolver problemas em equipa, sejam equipas de terreno com o supervisor e os seus colaboradores, com o responsável da área numa loja e os colaboradores que trabalham nessa área de loja, a capacidade de resolver problemas, de criar normas de trabalho e divulgar as normas de trabalho sobre as melhores práticas e uma gestão visual com métricas e com objetivos. Isto chama-se a gestão diária das equipas e é uma capacidade presente nas empresas que têm melhoria contínua. A capacidade do supervisor de gerir a equipa e de melhorar o trabalho da equipa e de envolver os seus colaboradores. Há depois um tipo de melhoria que se chama a melhoria do value stream, que é olhar para uma cadeia de valor e para olhar quando há, digamos, uma intervenção ao longo de toda a cadeia de valor, desde a entrada da mercadoria até a saída da mercadoria em loja, ou desde a entrada dos componentes em fábrica até à saída para o cliente. Portanto, aquilo que chamamos as value streams, uma organização por value streams, em que quando há problemas que as equipas não conseguem resolver internamente, é necessário executar aquilo que se chama um evento Kaizen, com equipas de vários setores para melhorarem uma value stream em conjunto e para terem uma otimização do todo e não uma otimização parcial só dentro de cada equipe. E há depois, o que a mim me parece o mais importante, a capacidade mais importante numa altura de crise, é a capacidade de decidir quais são as iniciativas vitais, disruptivas, breakthrough, que devemos implementar. Ou seja, o nosso foco estratégico, qual deverá ser, na perspectiva de uma crise, e não só de uma crise, na perspectiva de um horizonte de 3 a 5 anos que está sempre presente. É claro, se os tempos são de bonança, as iniciativas disruptivas serão talvez mais de crescimento, e nos tempos de crise serão mais de inovação e de olhar para o cliente e de olhar para a rentabilidade mais ainda. Mas esta capacidade de definir poucas iniciativas disruptivas para alcançar os objetivos de crescimento e o acumular das três capacidades de uma cultura de melhoria, a gestão das equipas, a gestão entre equipas, ou a melhoria das equipas, a melhoria entre equipas e a melhoria da estratégia da própria empresa a nível da gestão do topo,
é o que permite um crescimento contínuo e uma ultrapassagem das crises. É claro que cada ano, uma vez alcançado um resultado, ele é transferido para a gestão diária, os princípios do Kaizen, portanto, as novas normas, os novos processos postos em prática, são transferidos para as equipas fazerem a sua manutenção e continuação para o futuro, e então encaram-se novas melhorias e novas iniciativas quase que ano após ano. É então uma sistemática de treino e de prática em que a implementação passa por praticar para executar melhorias e projetos de melhoria, no sentido de se criar uma cultura de melhoria. Portanto, nós temos no logo do Kaizen, tem um significado. Vejam que a todos os níveis dos associados, a gestão operacional, a gestão intermédia, a gestão de topo, todos têm um papel na capacidade e na capacidade de implementar melhorias. Portanto, aquilo que chamamos a parte da gestão diária, o Kaizen diário, é a parte azul da bandeira, em que a maior parte dos colaboradores do terreno e a gestão mais de primeiro nível do terreno, portanto, a maior parte do seu tempo de melhoria é dedicada à gestão diária e um bocadinho menos à parte branca, que é a melhoria das value streams, usando ciclos PDCA, a melhoria de value stream com eventos Kaizen, e a parte vermelha da bandeira que está mais relacionada com a inovação e com a estratégia e com as prioridades estratégicas, portanto está mais no âmbito da gestão de topo. E vejam que a cultura utiliza as ferramentas de resolução de problemas a todos os níveis, em que na parte da execução da estratégia o tipo de problemas é: a nossa estratégia está a dar resultado ou não está a dar resultado? Se a nossa estratégia, as nossas iniciativas não estão a dar resultado, há aqui uma diferença e isso é considerado um problema e temos que aplicar técnicas de resolução de problemas para voltar a pôr a iniciativa no caminho certo. Portanto, a cultura de problemas, de resolução de problemas, é estendida a toda a organização. E a cada nível da organização há uma concentração, um desenvolvimento de uma capacidade de realizar melhoria que vai desde pequenas melhorias no âmbito de equipa, se quisermos, gestão diária de pequenas melhorias, melhorias de tamanho intermédio e as grandes inovações e melhorias que a empresa tem. É claro que se está numa altura que não é de crise, vai investir mais, se está numa altura de menos crise, vai investir menos, mas as iniciativas podem ser realizadas, a inovação pode ser realizada, quer haja investimento, mais investimento, quer haja menos investimento. Portanto, a questão, o crítico das iniciativas disruptivas e da resposta à crise é justamente como fazer a escolha delas. Portanto, um modelo de negócio excelente passa por olhar para todas as atividades da empresa, os segmentos de cliente, as relações com o cliente, o marketing, os canais de distribuição e de venda, a força de vendas, e a proposta de valor, a própria, digamos, concepção dos produtos e serviços, e passa depois também por olhar para as atividades-chave, aquilo que chamamos os value streams, os processos de produção e logística, e todos os colaboradores e os parceiros-chave. Então, numa perspectiva de cultura, a cultura Kaizen, portanto, nestas três capacidades a desenvolver em toda a equipa e em todos os colaboradores, terá um impacto primário na motivação das pessoas. Toda a gente gosta de trabalhar numa empresa que tem desafios, que tem tempo e que dá formação na melhoria e ver a empresa avançar. E depois poderemos escolher, então, se o principal impacto, a nossa principal preocupação, seja crise, seja não crise, é realmente a estrutura de custos, investir naquilo que se chama o Kaizen de QCD, Quality Cost Delivery, com um impacto primário no custo e no cash flow. Então passaria por melhorar os fluxos das nossas operações, melhorar a logística de toda a operação da cadeia de fornecimento, melhorar a manutenção produtiva, o sistema de TPM, melhorar os nossos serviços, as nossas áreas de serviço, as nossas áreas de escritório e tudo relacionado com os fornecedores. É claro que nós poderíamos ter uma intervenção nestas áreas todas, mas o que nos interessa é ser cirúrgicos e para cada caso escolher a área de melhoria que poderá ter mais impacto envolvendo as pessoas e, neste caso, a nível de operações, com um impacto enorme em estrutura de custos. É claro que as iniciativas não devem ser só para redução e melhoria de custos, melhoria de eficiência em todos os aspectos,
Vimos nos dados do barómetro que há muitas empresas a despedir, e o layoff está a ser, neste momento, de certa maneira, subsidiado, mas quando acabarem os subsídios, iremos ver aumento de desemprego. E é claro que é preciso reestruturar e adaptar para tempos piores que vêm aí, sempre numa perspectiva de não perder força e estratégia. Podemos também e devemos, dentro das poucas iniciativas, escolher algumas que têm impacto naquilo que chamamos as vendas e a inovação, a excelência nas vendas e a inovação. Isto tem um impacto no crescimento de vendas, um impacto primário nas receitas, no volume de negócios. Portanto, uma aposta muito grande no marketing digital especialmente. Nesta situação de crise, as empresas mais ágeis a nível de marketing digital é as que têm conseguido manter mais contacto com os seus clientes e com os seus mercados. E se a empresa não tem, digamos, este músculo bem desenvolvido do marketing de insights, marketing digital, então isto poderá ser uma estratégia para o futuro. Os modelos de venda de agentes, distribuidores, o fortalecer toda a equipa de vendas com as novas metodologias de desafiar os clientes, de challenge, todo o trabalho de inovação e desenvolvimento de propostas de valor, o desenvolvimento acelerado dos projetos que já existem, portanto, encurtar os prazos de lançamento e as oportunidades que há na energia e no meio ambiente. É claro que, quando falamos nestas possibilidades todas de melhoria, o difícil é escolher as áreas cirúrgicas de intervenção na perspectiva de uma crise que vem agora e que será a tal legislatura, que há muito tempo esperemos que seja menos, não é? Mas até pode ser mais. Então, temos que nos focar, não esquecendo a cultura, o Kaizen diário, mas olhando muito quais são as iniciativas mais importantes que temos que iniciar já neste momento. As tais 3 a 5, no máximo 5, poderão ter impacto em custo e poderão ter impacto em venda e em inovação. Portanto, o modelo de escolha de iniciativas estratégicas do Kaizen, portanto, começa com uma reflexão quais são as implicações estratégicas da crise Covid, debaixo da crise da economia, não é da crise da epidemia. Ou seja, quando passarem as restrições ao funcionamento das organizações e voltarmos a um funcionamento, entre aspas, normal, sem restrições de distanciamento social ou com poucas restrições de distanciamento social, sem restrições de capacidade de abertura de operações, de funcionamento. Portanto, a questão é pensar muito bem a voz do cliente, a vida do cliente, ou seja, voltar ao básico, que é observar o cliente. Claro que os clientes vão continuar, mas vão ter menos dinheiro. Mas dentro de um grupo de clientes, há sempre clientes que têm menos dinheiro, clientes que têm um dinheiro médio e clientes que têm muito dinheiro. Portanto, há que escolher dentro dos segmentos que trabalhamos qual o segmento ou quais os segmentos em que iremos apostar na crise. Podemos apostar em mais do que um ao mesmo tempo, mas temos que entender muito bem qual é a capacidade do cliente base desse segmento, como é a sua vida, como é a sua experiência. Ele diminuiu o seu poder de compra. O grande input para a estratégia é observar bem o cliente e a experiência do cliente e detectar, dentro dessa observação, os temas importantes para os próximos 3 a 5 anos. Ou seja, o que é que vai acontecer do ponto de vista do consumo, do ponto de vista do cliente, seja ele de consumidor de retalho, seja ele consumidor de B2B de uma outra empresa para quem fornecemos. Nós temos que observar muito bem o que é que se perspectiva no poder de compra dos vários segmentos, onde é que podemos ganhar vantagem na satisfação do cliente. E depois, claro, quais são os passos da concorrência, os movimentos da concorrência, o que temos, se calhar, que fazer algumas ações de defesa e o que irá acontecer sempre na legislação. Ou seja, temos que acompanhar isto bastante bem e ver quais são os fatores que irão mudar mais. Portanto, e em função disso, definir o nosso plano estratégico de 3 iniciativas, no máximo 5, com impacto em custo, impacto em vendas, usando as melhores metodologias, implementando a melhoria contínua e a cultura de melhoria contínua também. O nosso plano estratégico de melhoria contínua, incluindo as grandes iniciativas inovadoras para o futuro. Depois temos um processo de desdobramento da estratégia, que usam as matrizes X, portanto é um processo que aplica muito a resolução de problemas numa ótica mensal, em que todos os meses há uma revisão das iniciativas estratégicas e há um trabalho de resolução do problema caso haja diferenças enormes entre os nossos targets, as nossas metas e o que está a acontecer.
tornarmos aqui a implementação da estratégia e o desdobramento da estratégia um processo de qualidade, em que a gestão aplica também a melhoria contínua para pôr a estratégia nos eixos. Portanto, o nosso objetivo, crescer a empresa em tempos de crise, inovar, isso vai nos trazer crescimento, inovar a nível de serviço, inovar a nível da oferta de valor, qualidade, custos da qualidade, custos da eficiência da operação e prazos, encurtar prazos, ser mais rápido e mais ágil em todos os aspectos. Portanto, aqui no planeamento estratégico, que é o que aconselhamos a todas as empresas a fazer nesta altura de grande mudança em que os próximos 3 a 4 anos, os vencedores serão aqueles que conseguirem melhor responder às implicações que vêm aí na frente. Um pouco como fez a Solai e a Mercadona e como a Toyota faz continuamente. Portanto, isto tem que ser adaptado a cada empresa. Não há, digamos, receitas genéricas. Não? Todas as empresas têm que fazer este trabalho, de momento, de rever a sua estratégia em função das implicações, das grandes alterações que estão a ocorrer na sociedade. Fala-se muito no teletrabalho, mas tem que ser equacionado. Mas mais do que isso, o que é que se está a passar nos hábitos de consumo, no poder de compra, nas movimentações da concorrência, nas perspectivas de legislação que vem aí. Então, encontrar as 3 iniciativas, eu sou o mais apologista de serem só 3, até mais do que 5, porque em 3 nós focamos em 3 e se calhar uma ou 2 têm impacto nas vendas, uma tem impacto nos custos e nos fornecedores, e com isso equilibramos e atingimos metas estratégicas que nos permitem crescer acima do mercado, mesmo estando o mercado em crise. No Kaizen, nós observamos muito também uma outra empresa, que é a empresa que se chama, não sei se conhecem, o Danaher Corporation. Portanto, queria aqui mudar o slide, mas ele parece que está aqui um pouco congelado, peço desculpa. Já estamos a avançar. Portanto, uma outra empresa que nós seguimos muito nos Estados Unidos e que é o grupo Danaher, aliás, há um caso de Harvard que eu sugeria que lessem, o Danaher Business System, que é a empresa que nos últimos 40 anos tem tido um crescimento quase contínuo. É um conglomerado de várias empresas industriais com várias divisões em muitos setores, que está continuamente a crescer. Aliás, em 2010, a curva de crescimento da Bolsa de Valores S&P 500, e vejam que isto parece que é o dobro, o crescimento da média do mercado, mas não, isto é uma escala logarítmica, portanto, isto é um dobro de 2000% ou mais. Aliás, a empresa foi dos nossos primeiros clientes nos Estados Unidos, em 1984, começou a implementação da cultura de melhoria Kaizen e de todas as ferramentas de melhoria, de criação de fluxo e eficiência em todos os setores. Tem aquilo que se chama a característica dos vencedores da cultura de melhoria, os vencedores do Kaizen, é um grande cash flow disponível, ou seja, a gestão impiedosa da eficiência com o Kaizen, neste caso chama-se o Danaher Business System, em que o retorno ao acionista em 10 anos, entre 2000 e 2010, foi 10,8% dos capitais investidos na empresa e 6,6% vieram justamente de todo o trabalho de eficiência. Houve aqui um efeito líquido de fusões e aquisições de 2,9% também, mas o principal contribuinte é o caixa gerado por todo o sistema de negócio, usando as ferramentas de melhoria contínua, também conhecidas algumas como Lean, mas não só, também na área das vendas. Portanto, o sistema tem esta configuração, é o logo da melhoria contínua, portanto, haveria aqui, isto que vem aqui são as várias ferramentas que são aplicadas internamente na empresa para melhorar. E uma citação, quase para terminar, do Sr. Drucker, que diz que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. Isto é bem verdade, porque uma boa estratégia não anda para a frente se a cultura for uma cultura, digamos, de conformismo, mas, por outro lado, eu acrescentava que uma boa cultura, com um bom planeamento estratégico, uma boa decisão sobre onde investir e em que áreas, focada, especialmente numa situação difícil, que acaba por ser sempre, mas há alturas em que são especialmente difíceis, como as que tivemos, é muito mais importante. Eu diria que a cultura e a estratégia é que fazem um grande pequeno almoço ou um grande almoço. Nós temos o que poderão fazer caso queiram investigar
as ferramentas e a nossa abordagem. Temos uma auditoria online, um assessment online, para verificar a maturidade em termos de melhoria contínua das empresas. Portanto, chamamos a isto o Kaizen Flash. Portanto, estão aqui os links para o nosso site. O que vamos também realizar proximamente, já no dia 25 de julho, uma conferência mundial com vários especialistas na área do Kaizen a nível mundial, com 2 grandes especialistas dos Estados Unidos e também colaboradores da Europa, que é o Build Back Better, onde iremos expandir esta informação e, digamos, este evento mundial online irá angariar fundos para as Nações Unidas e para suportar a ajuda humanitária. Portanto, para terminar, já dizia Charles Darwin, o sobrevivimento do mais apto não é o mais forte que sobrevive. Quando aparece uma crise, é aquele que é mais responsivo à mudança. É uma citação muito conhecida, mas que vale sempre a pena relembrar nesta situação em questão. São aqueles que têm sucesso ao adaptarem-se ao novo ambiente que vem. Embora esta adaptação tenha que ser quase contínua e especialmente importante nesta altura. Mas a capacidade de evolução e de adaptação contínua vem da cultura de melhoria, que vai implementar processos que permitem à empresa automaticamente fazer isso, quase como hábitos saudáveis, não é, de desenvolvimento empresarial. Portanto, muito obrigado a todos e votos de grande sucesso para o futuro e para esta crise e na nossa sociedade e para desenvolvermos o nosso país. Muito obrigado e termino por aqui.